Bem-vindos à disciplina de Introdução à Programação Funcional. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre definição de funções. Até então já falamos um pouco de funções, vocês viram algumas definições de funções, mas naquele ponto a gente estava destacando mais apenas o tipo função e algumas características das funções em Haskell e em programação funcional. Hoje a gente vai mais um pouco a fundo sobre como construímos funções em Haskell. Né? Então, uma função não é nada mais do que uma generalização de uma expressão. Né? Então, por exemplo, a função f de x, x ao quadrado, né? Ela é uma abstração, né? que pode ser parametrizada. Então, todo momento que eu ver f de x, na verdade, ela refere-se a x ao quadrado. Em Haskell, a notação para isso é muito simples. Né? Então, é apenas f de x, x ao quadrado. Então, se a gente quiser experimentar, por exemplo, aqui no Replit, a gente coloca lá f de x igual a x ao quadrado, ou seja, essa função, dado um parâmetro, é uma abstração para esta expressão. E aí, tendo essa função, eu posso experimentá-la aqui no GHCI. Então, f de 4, 16, f de 8, f de 8 é 64. E observe que essa notação é muito limpa, né? Mesmo em linguagens como Python, eu teria que uma implementação um pouco mais. Ops, chega parado. Né? Então, observe que aqui a gente está tendo que usar mais palavras reservadas, como def, return, parênteses, outro ponto. A notação aqui é muito mais clean. Mesmo em linguagens como Scala, né, se a gente fosse tentar referenciar também uma função aqui, a gente teria que dizer que a função f recebe um x, um integer, retorna um integer, e a avaliação dela, eu não sei se em Haskell, se em Scala tem esse símbolo. Então vamos experimentar. F de 4. Talvez não tenha esse símbolo aqui como operador. O Scala é um pouco mais lento. O compilador dele que vai ter que compilar o código e depois rodar esse código. Né? E aí ele está compilando, né? E produzindo os bytecode. Então, não é, né? Deixa eu singular, eu não sei qual seria o símbolo. Vou experimentar um outro. Vocês depois podem dar uma olhada na documentação de Scala, curiosidade. Ou mais simples. Então, vamos apenas colocar x vezes x e a gente resolve o nosso problema. Eu não sei qual que é o operador de potenciação em Scala. Mas aqui observe a função. Ela é bem, notação bem clean, né? Bem limpa também, comparada com Java, né? Mas não chega a ser tão limpo como do Scala, no caso do Haskell. No Haskell, né, observe que a própria aplicação da função ela não recebe parâmetros, né? Então apenas F8, não F de 8. Mas aqui nesse caso, ele funciona porque ele vai avaliar essa expressão, ele vai interpretar esse parênteses, ele vai avaliar e vai retornar um 8. Então para ele esse parênteses aqui é apenas um parênteses que vai ser avaliado e vai retornar um 8. Então não é necessário a utilização de parênteses nesse caso. Como o Haskell tem diferença de tipos, né?
eu não sou obrigado a dizer qual o tipo dessa função, mas eu poderia dizer que era, por exemplo, double e double, certo? Nesse caso agora já estou no 25.0. Só colocar integer, integer, ele vai retornar apenas 25. Então, a assinatura da função, na maioria dos casos, ela não é necessária, porque existe um mecanismo de diferença de tipos, a não ser que, em alguns casos específicos, você queira que ele seja interpretado de uma forma diferente do que iria acontecer com o sistema de diferença de tipos. Mas isso é assunto um pouco mais avançado, a gente pode deixar para essa discussão em outro momento. E aí, aqui uma outra, funções podem ter mais de um parâmetro, né? Então, a função delta, ela recebe os parâmetros a, b e c, e ela generaliza essa expressão aqui, b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c. Então, com essa definição, eu poderia calcular o delta 2, 3 e 4 me retornaria 41. Ok? E nesse vídeo, vamos terminar aqui um pouco só com as definições locais. Existem situações que a nossa expressão que queremos generalizar, ela pode ser um pouco grande, né? Só que observe que ela já um pouco tem alguns elementos aqui, mas ainda é fácil a gente ler, né? Mas algumas outras expressões podem ficar um pouco difíceis. Por exemplo, a expressão que calcula a distância euclidiana entre dois pontos, né? Então, nesse caso, a gente pode usar definições locais. Essas definições locais são só visíveis dentro, né, dentro da função que ela foi definida, né? Por exemplo, opa, copiou, copiar aqui. Então, aqui eu tenho duas definições, né? Três definições, melhor. Então tem essa definição o x2 menos x1 ao quadrado, né? Que equivale a essa parte aqui, x2 menos x1 ao quadrado. E a outra definição y ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Que é essa outra diferença aqui na segunda coordenada. Já a soma, né? Peguei a soma dos dois, né? Que é essa, somando todos esses elementos. E a distância, então, é a raiz quadrada desse cara. Então, esse característico de SXY. E aí, por exemplo, eu posso verificar a distância entre 2 e 2, 3 e 3. E aí, é a raiz quadrada de 2, né? Acho que é isso. Observe, então, que aqui, pessoal, a gente vai falar mais no próximo vídeo, nos próximos vídeos sobre casamento padrão, que a gente está usando casamento padrão. Então essa função distance, ela está recebendo duas tuplas. Uma tupla com a coordenada, primeira coordenada, e a outra tupla com a segunda coordenada. Primeiro ponto e segundo ponto. Além do where, né, que eu pessoalmente acho mais legível, talvez, existe uma outra notação que é a expressão let. Então essa notação é muito comum na família ML, F Sharp, Camel, essas linguagens. Então é let bind, né? Então são as definições locais. Depois coloca in e a expressão final. Então aquela mesma função, vou chamar aqui de distance 2, a gente vê os dois códigos, poderia ser escrito dessa maneira, né? Então
eu faria a primeira definição aqui de x, a segunda definição, né, de dy, sxy, e aqui seria o resultado, de fato, da minha função. Então é uma forma de você quebrar e não ter uma expressão muito grande. E aí o resultado tem que ser o mesmo, né? Ok? Então, no vídeo de hoje eu queria mostrar apenas isso. Então, aqui também tem um link, vocês podem ver esse código e executar, vendo a diferença entre as duas formas. Então, aqui é apenas dizendo que funções em Haskell é de fato apenas uma generalização de uma expressão, e isso de forma parametrizada, né, como podemos ver aqui. E em alguns casos é interessante a gente fazer definições locais para poder quebrar essa expressão. E aí a gente encerra por esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre outros elementos que podem aparecer dentro de funções em linguagens funcionais como Haskell. Até logo.